Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia. Como Ele nos falou hoje, aquele que veio em carne, o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós há cerca de 33 anos. 30 anos iniciou o seu ministério e, como ele nos disse, em 3 anos, da qual passou pela morte de cruz, e ressuscitou e está junto do Pai, está com o governo sobre os seus ombros, está no centro, governando, está de pé como quem pisa uva nos lagares. E assim, ele é a água onde através dele tudo se formou, a mesma água que acabou com o mundo antigo, a água que, segundo a aliança firmada com Noé, não acabaria mais segundo ele fez, porque a Bíblia diz que o homem, desde o nascimento, a sua natureza é pecaminosa. Sabemos que agora será com fogo, porque a qualidade das obras de cada um é provada segundo o fogo. Jesus nos disse, eu vim trazer fogo, dissensão. De agora em diante, se uma casa onde houver 5, é 3 contra 2, 2 contra 3, a Bíblia nos diz, sogro contra nora, nora contra sogro, filho contra pai, pai contra filho, porque não há comunhão de luz com trevas, não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão de crédulos com incrédulos, não há comunhão de naturais com aqueles que têm fé. Porque tudo é possível àquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Quando perseveramos segundo a fé, tudo é possível. Buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Não temos solicitude com esta vida, como Ele sempre nos ensina e disse hoje. Ele é a nossa providência, Ele é aquele que, quando pedimos em conformidade com o Espírito Santo, antes mesmo de abrirmos a boca, Ele já sabe daquilo que nós necessitamos. Assim como Ele tem suprido aqueles que depositam a confiança nele, dia após dia, do qual participamos com a fé que tem que ser do início ao fim. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E assim nós perseveramos, porque temos que perseverar segundo o Espírito. A Bíblia diz que muitos pedem, mas pedem por motivação errada, para esbanjar naquilo que há no mundo, E todo aquele que ama o que há no mundo, e o mundo não conhece a Deus, não pede em conformidade com o Espírito. Para que se peça e receba, é necessário estar com o Espírito de Cristo na tábua de um coração arrependido e contrito, do qual Ele faz morada, e nós andamos segundo o seu Espírito, em obediência, porque muito melhor obedecer do que sacrificar, como Ele sempre nos ensina, assim como o profeta Samuel, dizia ao rei Saul, muito melhor do que a submissão, muito melhor a submissão do coração do que a gordura dos carneiros. Muito melhor obedecer do que sacrificar. E assim nós guardamos, do qual
quando chamam Jesus de bom, ele disse: por que me chamas de bom? Só há um bom, os mandamentos, né? E todo aquele que os guarda, como ouvintes e cumpridores, que só são possíveis através do autor e consumador da nossa fé, do qual ele nos ensina a produzir os bons frutos, do qual uma mulher que era escrava, né, segundo o que escravizava ela, e ela sangrava há 12 anos sem interrupção, ela estava perdendo a vida, do qual a alma do corpo está no sangue, e os doutores da lei não foram possíveis de o curá-lo, e aqueles que blasfemavam contra ele, porque ele dizia: por qual dessas obras vós quereis me lapidar? E ali eles diziam: por nenhuma delas, mas porque tu, sendo simples homem, querendo passar por Deus, e porque ele curava ao sábado. E ele dizia, quando assim curava, né, não é lícito curar, né, aqueles que estão escravos do opressor, não é lícito fazer o bem ao sábado, e por ele fazer as curas e sinais também ao sábado, ele é o Senhor do sábado, e alcançou o Shabat, o repouso do Senhor, né, por trabalhar, não largar mão do arado, para não, como ele diz, que se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele bebeu daquele cálice. E aquela mulher do fluxo de sangue, quando toca na sua orla, a orla das vestes significa a verdade, né? A mesma orla que os profetas, homens de fé da antiga aliança, né, cingiam a sua cintura com a verdade, né? E ali, pela palavra do Senhor que eles diziam, quando diziam que ia haver uma extensa seca, assim ocorria, mas quando eles diziam que a chuva viria, assim eles diziam, e tudo segundo o Espírito do Senhor. E aquele que tem o controle dos tempos e estações é aquele que falava segundo a sua palavra, do qual quando aquela mulher tocou na verdade, nas orlas de Jesus, o sangue estancou imediatamente. E ali Jesus perguntava: alguém me tocou? E os discípulos diziam: mestre, a multidão lhe aperta e tu me dizes quem me tocou? E ele disse: porque de mim saiu virtude. E assim nós temos que tocar em Jesus com fé e receber as suas virtudes, porque só através dele é que estamos segundo os frutos da benignidade, os frutos da bem-aventurança, produzindo frutos dignos de arrependimento, o amor, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, do qual nós perseveramos dia após dia, né? E assim como ele curou aquela mulher e disse: a tua fé te salvou, e a muitos ele dizia: vá e não peques mais. 3 anos de ministério que ele respeitou as tradições daquele povo. Com 12 anos ele já estava a ensinar no meio dos doutores, mas segundo a tradição daquele povo só se inicia o ministério com 30 anos. Jesus em tudo cumpriu a lei, né? E muitos hoje que são obreiros da lei, não se cumpre a lei porque está cometido desobedecer a todos os mandamentos e ainda rejeitam a graça, aquele que o podia os salvar, os redimir, né? E ainda aqueles que estavam prestes a entrar têm desencaminhado a muitos. E com certeza jamais Deus pode-se dizer que é injusto, por galardoar a cada um segundo as suas próprias más atitudes,
por estarem rejeitando a luz, seguindo as trevas e ainda desencaminhando a muitos. Ele é justo, ele é fiel, ele cumpre a sua palavra. Tanto que os dons são irrevogáveis, ainda que alguns estão na infidelidade, ele continua sendo fiel. Mas já não se opera os dons da forma correta, usam como a piedade como fonte de lucro, ao invés de fonte de alegria. Usam dos dons irrevogáveis com o interior cheio de ódio, de briga. Aquele que ama a briga, ama a dissensão, ama o pecado. Seu interior, do qual Jesus diz: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é como um sepulcro caiado, um coração com a terra árida, que não tem a água, que é a palavra, está com uma cisterna rachada que não retém a palavra. Por isso a boca denuncia o interior, porque a boca fala que o coração está cheio. Mas nós perseveramos como uma fonte a jorrar, jorrando a água, a esperança a muitos, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar sabedoria do alto, entendimento do alto, do qual se desvia do mal, puro, sem hipocrisia, da qual todo aquele que alcança essa sabedoria, os seus dias são prolongados, porque muitos têm os dias abreviados. A vida, ela é muito rápida, é como uma neblina que logo se dissipa, é como uma erva, uma verdura arrancada e logo murcha. A Bíblia diz: se alguns chegam a 70, ou outros pela sua robustez 80, é enfado e canseiro, mas muitos podiam estar alcançando, nem isso chega de se alcançar, porque os dias são abreviados, ainda muitos jovens, como ele nos disse há pouco tempo. O jovem tem que pensar no dia da sua morte. O jovem tem que pensar na forma que está plantando, porque se planta para a carne, planta para a destruição, para a corrupção. Ele tem que pensar na sua velhice e na sua morte. Por isso é necessário conhecer a verdade, que é o Evangelho, que liberta, que cura, que nos traz hábitos saudáveis a nós, onde o ouvinte e praticante da palavra, os dias são prolongados. A Bíblia diz que alguns homens de fé foram fartos de dias, fartos, supridos de toda... não tinham necessidade, tinham para dividir. A Bíblia diz: nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, porque quando nós admoestamos os filhos para seguir, não segundo o padrão deste mundo, mas para que em Cristo sejam vencedores do mundo. Criamos os filhos admoestando segundo a palavra do Senhor, para que sejam ouvintes e praticantes do Evangelho, para que ouçam as advertências do Espírito Santo e permaneçam no caminho, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, para até quando estiver velhos, ainda estão segundo o caminho da benevolência. Porque só há um que venceu o mundo, do qual nós temos que ensinar aos filhos para que sejam vencedores. Vencedores em Cristo, somente através de Cristo, o único mediador entre Deus e homens, o único que nos concede a sabedoria necessária dia após dia para perseverarmos nas obras de justiça que caminham juntamente com a fé. E em mais um dia que se finaliza, mais uma semana que se encerra e um final de semana que se inicia, até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há,
e pela submissão do coração ao Pai, pela reverência, pela dependência, pela humildade, do qual ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele herdou tudo do Pai e está com o governo sobre os seus ombros, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias. O único bispo e bom pastor de nossas almas, das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E assim nós perseveramos dia após dia, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Odres novos em vinho novo, e ele nos enche e nos derrama a sua alegria, da qual nós temos paz, nós alcançamos com uma consciência nos acusando como cumpridores através de Cristo, examinando-se a si mesmo, né, todos os dias, vigiando, porque o ladrão fica ao derredor procurando quem possa o tragar, e o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O salário do pecado é a morte, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o primogênito de toda a criação e da ressurreição, para todo aquele que nele crê e perseverar até o fim. As obras de justiça, juntamente com a fé nele, o único mediador entre Deus e homens, alcançará a salvação. Nem a morte nos separa do seu amor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.